ao nosso culto de celebração, domingo de carnaval. Pode se sentar, fique à vontade. Glória a Deus. Quem está animado aqui nessa noite? Oh, aleluia. Quem é que deu esse grito, gente? Foi Saulo, né? Uma salva de palmas para Saulo, gente. Saulo tá famoso aqui, né? É um dos nomes que a gente mais fala, né, Saulo? Gente, nós... Cadê Cássio? Tá por aí? Ah, tá aí. Ô, Cássio tá aí. Cássio, a gente vai fazer um negócio diferente hoje. Primeira vez que a gente vai fazer isso aqui na CNX. Você está preparado para me ajudar? A cara dele, não, pastora, eu não estou pronta. Consegui umas folhas de papel para mim, com uma caneta. A gente vai fazer uma lista aqui de presença. Primeira vez que você já viu isso na igreja. Tá? Por quê? Pastor, a gente precisa dessa lista de presença, hein, pastora? Sabe por quê? Porque quem está aqui nessa noite é crente de verdade. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: você é crente de verdade. Quem não veio, eu não sei se foi para o impacto, se não está no impacto, eu não sei. Ah, tá todo mundo falando, estou no impacto, pastora, será? Você está lá também, né? Mas quem está aqui nessa noite é crente de verdade, entendeu? Uma salva de palmas para vocês. Tô brincando, só para deixar claro, viu, Cássio, que não vai ter lista de presença aqui nessa noite. Brincadeiras à parte. Nós estamos na série Babilônia, o Exílio, né? E, sério mesmo, essa série de mensagens, ela veio no momento certo, foi intencional, obviamente, para trazermos um pouco de reflexão sobre tudo que estamos vivendo na nossa cidade, no nosso país, nesse período do carnaval, e para trazer também uma reflexão nas nossas vidas, né? Talvez você não seja daqueles que se envolva nesse tipo de festa, mas essa mensagem ela pode trazer muitas outras lições para a nossa vida. Né? Nós começamos há 2 semanas atrás, estamos na 3ª parte, falamos um pouquinho sobre a história de Daniel. Né? Eu quero te convidar depois a você ler esse livro da Bíblia na sua casa, para você ficar por dentro de tudo que a gente está falando. Começamos falando um pouquinho sobre a identidade de Daniel, que ele foi testado na sua identidade. Lá no capítulo 3, depois nós demos continuidade. Semana passada o pastor Jair esteve aqui, falando um pouquinho também sobre aquele período em que ele foi colocado na sarça, né? Na sarça é ótimo. Na fornalha, junto com seus amigos. E hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 6 de Daniel. E no capítulo 6 de Daniel registra basicamente aquela história em que ele foi levado para a cova dos leões. Né? Mas antes da gente falar um pouquinho da história de Daniel, eu queria perguntar aqui eu quero que você pense assim, em uma pessoa que você ama muito nessa vida. Aqui na terra, tá? Não vale Deus, não. Porque eu sei que você é muito crente, porque você está aqui nessa noite, mas não vale Deus, não vale Jesus. Eu quero que você pense em alguém, uma pessoa, assim, que veio na sua mente, que você ama muito. Daniel, pode pensar, eu sei que a sua mãe não é a sua noiva. Peguei, tô brincando. Não me bota nessa, pastora. O Daniel tá assim, pastora, por favor, me ajude. Tô brincando. Pode ser a mãe, pode ser a esposa, não tem problema. Tem espaço para as duas no coração, né, Dan? Eu quero que você pense nessa pessoa que você ama muito, né? E eu quero que você pense assim, quanto tempo você conseguiria ficar sem falar com ela, né? Eu tenho um pouco de experiência nesse assunto, porque, igual o Dan, eu namorei à distância, né? Pensa num negócio que dói, é difícil, porque você está apaixonado, você ama aquela pessoa, né? Você sente muita saudade e o seu desejo é estar perto dessa pessoa, né? E na época que eu namorei com o Jonatas, não tem muito tempo, tá, gente? Não tem tanto tempo assim. Não tinha smartphone, não tem tanto tempo, pastor, entendeu? Não tinha smartphone, era o celular mesmo para ligar. Sabia que celular antes foi feito para ligar? Os jovens adolescentes aí, meu Deus, o celular era para ligar, entende? E eu e o Jonatas, eu morava em Belo Horizonte, para quem não sabe, o Jonatas morava aqui. E, assim,
Eu nunca tinha namorado na minha vida. Foi meu primeiro e único namorado, né? E realmente eu estava apaixonada por ele. Ainda sou, tá, gente? E eu não sabia lidar com aquela emoção, sabe, aquele sentimento que eu tinha por ele, tão grande de amor, né? Eu queria estar muito perto e eu lembro que em inúmeros momentos, assim, eu ficava meio que incomodada porque eu não sabia onde ele estava, eu queria falar com ele, não conseguia falar com ele. Eu lembro que teve uma vez que eu estava no centro da cidade fazendo compra com a minha mãe, e aí eu querendo falar com o Jonatas pelo celular e ele não me respondia, né? Eu mandei SMS porque não tinha WhatsApp na época. Eu liguei, ele não respondia, e tipo assim, provavelmente ele estava ocupado com algo, mas para mim me partiu meu coração, entendeu? Tipo, meu Deus, como assim ele não está me dando atenção, né? Porque eu amava ele e eu queria falar com ele todos os dias, né? Eu lembro que a gente se organizava para pelo menos uma vez por mês, ou eu vim para cá, ou ele ir para lá para a gente se ver, e a despedida era terrível, era muito choro, né? E por que eu estou falando tudo isso? Para exemplificar para você como que quando a gente ama alguém, a gente não quer ficar longe. Quando a gente de fato tem um laço de intimidade, de paixão por essa pessoa, a gente quer conversar com ela todos os dias, a gente quer falar com ela todos os dias. E o que isso tem a ver com uma pregação em uma igreja? Tem a ver com a reflexão de que se a gente se sente dessa forma com Deus, será que a gente consegue ficar alguns dias sem falar com Deus, sem estar com Deus, e ter esse mesmo sentimento que eu tive com o Jonatas no meu namoro há alguns anos atrás, de eu não posso ficar sem ele, eu não consigo, tem alguma coisa faltando, sabe? E era essa a vida de Daniel. Daniel, ele começa no livro de Daniel, a gente vê ali, ele um menino, né? Um jovem devoto ao Senhor, fiel ao Senhor, ele sempre orava, ele sempre se consagrava, ele decidiu não se contaminar, né, na última pregação, com as iguarias que o rei tinha oferecido, né? Na Bíblia fala que 3 vezes ao dia ele ia para o seu quarto, com a janela virada para Jerusalém, e ele orava ao Senhor. Fala assim comigo, oração. É sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre o fato de a oração, muitas vezes, ela ser enxergada como algo muito religioso. Mas para mim, a oração, ela pode ser identificada, definida de várias formas, obviamente. Mas para mim, a oração, ela também pode ser vista como um termômetro do nosso relacionamento com Deus. O tanto que a gente deseja falar com Deus está diretamente ligado ao nosso nível de devoção, ao quanto realmente nós temos Deus como o centro da nossa vida, como aquele a quem nós adoramos. Amém? E a história de Daniel fala sobre isso. Ele começou jovem e passaram-se anos. Agora Daniel não é mais jovem. Daniel agora já é um homem adulto, mais velho, no capítulo 6 de Daniel. Mas algo permaneceu mesmo com o tempo. O caráter, a fidelidade, a devoção de Daniel permaneceu. E eu quero ler para vocês os primeiros versos do capítulo 6, para a gente se contextualizar e entender um pouquinho essa história. Pareceu bem, vai colocar? Ah, está aqui já. A partir do verso 1, por favor, tem como colocar? Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Gente, imagina que a gente está falando aqui sobre o rei Dário.
Tá? Só para contextualizar vocês, a série o tema da série é Babilônia, né? Porque fala sobre o período em que a Babilônia dominou o povo de Israel, que eles estavam exilados fora do país deles, fora da terra deles, na Babilônia. Né? Só que teve um período em que a Babilônia ela caiu, o império da Babilônia caiu, e então se levantou o domínio, o reino Medo-Persa. Então está nesse período. Daniel ele passou por essa transição dentro do exílio. Então ele viveu o período do governo da Babilônia e ele viveu o período do governo Medo-Persa. Então a gente está nesse período. E aí fala que o rei Medo-Persa, né, sírio, né? Dário, perdão. Ele começou a levantar 120 governantes para aquele reinado, e desses 120 governantes ele levantou 3 supervisores, sendo que um desses 3 supervisores era Daniel. Então você imagina, né, como que Daniel ele se destacou no meio daquela história, no meio daquele reinado. Imagina dentro do país, do Brasil, você ser levantado como um dos 3 supervisores, né, de toda a nação do país. Então é alguém de relevância. E aí continua dizendo: aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então presta atenção aqui nessa história, ela me chama a atenção a algumas coisas. A primeira coisa que eu falei para vocês é que o império mudou. O império passou de ser babilônico para medo-persa, mas algo continuou o mesmo: a perseguição contra a fé de Daniel. E a primeira coisa que eu quero abrir os seus olhos, né, para essa pregação hoje, estamos no ano de eleição, eu não quero me posicionar aqui politicamente falando, mas algo eu preciso que você tenha um alerta no seu coração. Muitas pessoas nesse período começam a ficar, né, nervosas, levantam uma bandeira, perde amigo por causa disso, sai de igreja por causa disso, sai de GC por causa disso. Ei, deixa eu te dizer, não importa qual é o governo, o que importa é quem é o seu Deus. Porque independente do governo, é um governo desse mundo. E governo desse mundo é guiado por princípios desse mundo. Em que talvez não claramente a sua fé seja perseguida, de você não poder ser cristão, nada disso, mas talvez ela seja perseguida indiretamente de uma forma que você não consegue enxergar. Bandeira A e Z, não importa a cor da bandeira, se é que você está me entendendo. Não importa qual é o candidato. Amém? Fecha parênteses. Então Daniel, ele tinha essa consciência. Podia mudar algo exteriormente falando. As coisas poderiam estar a favor ou contra ele. Mas ele permanecia consagrado. Ele permanecia fiel ao Deus a quem ele confiava e servia. Então governos mudam, mas sempre irão tentar destronar Deus do seu coração. Mas uma coisa não mudou, que foi o caráter de Daniel. E aí, uma coisa que me chama a atenção nesse texto que a gente leu foi que fala que ele tinha um espírito excelente. No verso 3 diz isso. E isso chamou a atenção de todos os colegas dele. Olha só que interessante. Um homem de Deus, consagrado, com a sua espiritualidade em dia. Foi um homem que se destacou naturalmente pelas suas habilidades políticas e de gestão.
E a gente precisa prestar bastante atenção nisso, porque isso aqui é o primeiro ponto de hoje. A fidelidade de Daniel começou a incomodar aqueles caras. Assim como a sua fidelidade vai incomodar. Não adianta você querer passar desapercebido a partir do momento em que você se torna um filho de Deus. Não adianta você querer parecer a farinha do mesmo saco que fala. Você querer, tá com todo mundo assim, se sentir parte da equipe, se sentir parte dos amigos. Porque vai chegar um momento em que você vai precisar tomar uma decisão. E essa fidelidade de não se amoldar aos padrões desse mundo, essa fidelidade de dizer não para convites que são feitos, mesmo que sejam humanamente bons, essa fidelidade incomoda. Mas não só isso, porque o que incomodou esses caras não foi quem Daniel cria, em quem Daniel cria. O que incomodou esses caras foi porque ele se destacou com um espírito excelente. Presta atenção que a Bíblia não fala de excelência apenas. Não se destacou porque ele era excelente, não. A Bíblia diz que Daniel tinha um espírito excelente. Então é algo que vai muito além de algo natural. É algo espiritual que é ativado espiritualmente no seu interior e se exterioriza para as pessoas. Então aqui a gente precisa distinguir as coisas. Porque aí vem uma capa de religiosidade que tenta encobrir a gente para falar: ah, pastora, mas eu ajo dessa forma porque eu sou cristão. Eu sou medíocre no que eu faço. Talvez você não fale isso. Mas eu estou faltando trabalho. Eu faço as coisas de qualquer jeito. Eu me visto de qualquer jeito. Eu falo com as pessoas de qualquer jeito. Porque, pastora, todo o meu tempo eu estou consagrando, eu estou entregando para Deus. Não resta tempo mais para eu fazer as outras coisas direito. Não sei se você está conseguindo entender. Um bocado de crente dando mau testemunho no trabalho. Um bocado de crente dando mau testemunho na sua casa. Cadê os adolescentes? A forma adolescente que você cuida da sua casa, do seu quarto, daquilo que os seus pais têm comprado para você, vai falar muito sobre a sua espiritualidade para eles. Às vezes, talvez seu pai e sua mãe não são cristãos, e às vezes você está querendo muito que eles sejam alcançados, e você acha que é através da sua fala, mas muitas vezes não vai ser através da sua fala, muitas vezes vai ser uma consequência daquilo que você está buscando, da sua fidelidade a Deus, que é um espírito excelente. Porque o seu pai e a sua mãe, o seu chefe de trabalho, vai começar a olhar para você e vai falar: interessante. Quando ele não era cristão, ele fazia as coisas de qualquer jeito. Ele organizava as coisas de qualquer jeito. Ele não era o melhor no que ele fazia. Mas agora que ele virou cristão, ele está se destacando. Humanamente. Faz melhor do que todo mundo. Chega antes de todo mundo. Organiza tudo direito. Gere melhor. Administra melhor. Se relaciona melhor. Tem alguma coisa diferente nessa pessoa. E o que Satanás quer fazer? Ele quer tentar achar primeiramente algo para te acusar humanamente. Eu não sei se você percebe, mas a história de Daniel é uma cristofania. Porque muito do que Daniel viveu aponta para o que Jesus iria viver. Então, quando eles olham para Daniel, eles tentam procurar algo em que eles pudessem acusá-lo. Você já viu essa história antes? Mesma coisa dos fariseus. Procurando achar algo para acusar Jesus.
Eles tentaram achar algum comportamento, alguma falha de caráter. E eles não conseguiram encontrar nada. Fala assim comigo, nada. Uau! Meu amado, deixa eu te falar uma coisa. Se eu fosse passar por esse teste hoje, Deus tenha misericórdia de mim, porque, amém, eu vou passar com nota máxima em muita coisa, mas eu sei que eu tenho muita coisa para melhorar. Mas pense comigo, que Daniel não encontraram nada que pudessem acusar ele. Paulo fala sobre isso no Novo Testamento, quando ele diz lá para Timóteo, né? Convém, pois, que o bispo, que o cristão, seja encontrado irrepreensível. Primeira coisa que eu preciso que você entenda. Antes de Satanás, o mundo, as pessoas tentarem te derrubar na sua fé, primeiro elas vão tentar encontrar algum comportamento para te acusar. Algum desvio de caráter. Alguma coisa que você está fazendo que você não está sendo excelente no que você deveria estar fazendo. E a minha primeira reflexão para vocês nessa noite é: será que você pode ser considerado uma pessoa irrepreensível? Assim como Daniel? Será que em você, as pessoas quando elas olham para você, elas encontram um espírito excelente? Porque ser religioso não é aquela capa, aquela ideia, aquela imagem de alguém que está o dia inteiro na igreja e deixa a desejar nas outras demandas. E aí, o que acontece? As pessoas têm a mania de viver uma vida dicotômica, dualista, onde ou é isso, ou é aquilo. Eu não sei se vocês viram, eu lembrei aqui agora, né, um casal de pastores que, no púlpito, lá numa igreja aí, que eu não vou falar o nome, eu ia falar, mas não vou falar, que nada de errado, eles fizeram o que eles acreditam ser o certo, né? Eles levaram os seus filhos para o púlpito e falaram: olha, até hoje a gente se doou para a igreja. Até hoje a gente deu a nossa vida para a igreja. Mas agora a gente está abrindo mão do nosso ministério pastoral para cuidar de vocês, da nossa família. A igreja, uau, que coisa linda e maravilhosa. Né? E aí um pastor depois trouxe uma reflexão nas redes sociais. E eu concordo plenamente com isso. De que não necessariamente precisa ser uma coisa ou outra. Aonde que está na Bíblia que para você poder cuidar da sua casa, você precisa abrir mão do seu ministério e do seu chamado? E aonde que está na Bíblia que para você exercer o seu chamado, para você exercer o seu dom aqui dentro da igreja, você precisa abrir mão da sua casa e da sua família? Não é uma coisa ou outra. Daniel é um exemplo disso. Um homem fiel ao Senhor, servia ao Senhor, era devoto ao Senhor. 3 vezes ao dia ele parava o dia dele para se entregar ao Senhor. Mas ele também se destacava, humanamente falando. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Então, na verdade, aquela figura de que um religioso esquece do resto toda, está por terra, é falsa. Essa premissa é falsa. Qual é a premissa verdadeira? Uma pessoa que ela ama ao Senhor acima de todas as coisas, que tem a sua espiritualidade fortalecida em Deus, ela também vai humanamente se destacar. Que eu e você possamos ser como Daniel. Sermos encontrados irrepreensíveis ao olharem para nós, verem em nós esse espírito de excelência. E o espírito de excelência, ele não está nas grandes coisas, ele está nos detalhes. E aí, vamos para a segunda parte. Não encontraram nada em que pudessem acusar Daniel, humanamente falando. Mas eles falaram no final do verso 5. A única forma da gente atacar esse homem é através do Deus dele. Das leis do Deus dele.
Então vamos supor que a gente passou no teste como Daniel. Olharam para nós, procuraram igual procuraram em Jesus e não encontraram nada do que pudessem nos acusar humanamente. Oh glória, aleluia. Eu estou profetizando sobre a sua vida, amém. Mas é justamente aqui que a gente precisa prestar bastante atenção. Porque quando a fidelidade ela não pode ser atacada no comportamento, ela passa a ser atacada na fé. E a verdadeira intolerância do sistema não é não negociar a sua devoção. O ataque será contra a sua prática espiritual. Então, quando não conseguem atacar o seu comportamento, vão tentar atacar a sua devoção. Só que eu quero abrir um parênteses aqui, porque deixa eu te falar algo. Satanás não está preocupado em quem você crê. Sabe por quê? Ele também acredita em Deus. Ele também sabe que Deus existe, sabe do poder de Deus. Mas ele não se rende e não se prostra diante de Deus. Então o que Satanás, o que o universo, o mundo está preocupado? Não é a fé que você professa, mas é o coração que você entrega. Glória a Deus, aleluia. Porque você pode muito bem dizer que você crê em Deus, você já fez essa confissão, você entregou a sua vida. Quando te perguntam, você fala, não, eu creio em Deus, eu acredito em Deus. Mas o seu coração está longe dele. Então, a forma que a Babilônia, a forma que o Império Medo-Persa encontra para não atacar diretamente a sua fé, é atacar o seu coração, atacar a sua devoção, atacar a sua entrega. E aqui vai uma lição para a gente, que a gente não pode esquecer nessa noite. A igreja não se torna incômoda quando grita, ela se torna incômoda quando vive aquilo que prega. Glória a Deus, aleluia. Essa é a preocupação da Babilônia. É você viver aquilo que você crê. E a gente vai para o segundo ponto, que é: não querem proibir a sua fé, mas apenas controlar a sua devoção. Foi o que os sátrapas disseram: se vamos derrubar Daniel, não será pelo que ele faz, será pelo Deus a quem ele serve. Ou seja, não será pela fé que ele professa, mas pelo que ele faz com a fé que ele professa. Quero te perguntar nessa noite: o que você tem feito com a fé que você professa? Vamos ler o verso 6 e 7, por favor. Coloca aí na tela para mim. Diz assim: e assim os supervisores e sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Repete assim comigo: por 30 dias. Vira para a pessoa do seu lado, fala assim: por 30 dias. Eles não pediram para sempre. Eles pediram por um período, um controle temporário da devoção de Daniel. 30 dias. Eu não sei se você está conseguindo entender. Eu vou tentar desenhar para você. Pastora, eu vivo o ano todo. O ano todo eu estou aqui no louvor, eu estou aqui no GC, eu estou... Pastora, mas é só um show. São só 3 dias. Você está entendendo? É só uma semana, pastora.
Satanás só precisa de uma noite para entender de quem é o seu coração. Ele não precisa de um ano. Ele só precisa de um dia. Essa é a estratégia. Tentar controlar a sua devoção temporariamente. Mas Daniel permaneceu firme. Glória a Deus, aleluia. Se o sistema consegue controlar a devoção, ele enfraquece a fidelidade sem precisar de uma perseguição explícita. E aí a gente tem um testemunho, tá certo o vídeo? Tá. A gente tem um testemunho de uma das nossas, dos nossos membros lá da CNX Pituba, a Diane, né? Ela tem um testemunho muito forte em relação ao carnaval, né? Essa pregação não é sobre o carnaval, mas eu quero que esse testemunho possa servir para você e também para outras pessoas que talvez você possa falar dele, né? Porque às vezes a gente acha que é algo natural, né? Mas é algo espiritual. Entenda, eu não estou aqui para dizer se você pode ou não ouvir uma música secular. Se você não e pode isso ou não pode aquilo, pastora. É pecado ou não é pecado? Não é sobre se é pecado ou não é pecado. É sobre quem tem o seu coração, aonde você se sente bem. Sabe, aonde você se satisfaz. Gente, me coloca no meio daquele carnaval, eu vou querer sair correndo. Pelo amor de Deus, dormir tarde, como é? Ficar acordado até tarde é a primeira coisa. Barulho, bagaceira, traição, gente falando alto, não combina com a minha identidade, vocês estão entendendo? Aí pergunta para mim, pastora, o que você acha? Me manda mensagem, me ligam. O que você acha, pastora? Olha, eu não vou tomar a decisão por você. Você precisa orar a Deus e entender, isso aí combina com você? Você acha que você vai se sentir bem? Se você vai se sentir bem, quem sou eu para dizer que não? Não é sobre ser pecado ou não. É sobre o nosso coração. Amém? Então presta atenção aqui nesse vídeo. Vou botar para cá para facilitar. Oi, meu nome é Diane, eu sou membro aqui da CNX Pituba e também líder de mulher do GC Mulher de Impacto. Eu fui convidada para poder contar um pouco do meu testemunho para vocês em pleno domingo de carnaval e falando de um tema tão importante que a pastora está trazendo aí, que está no capítulo 6 de Daniel, onde ele estava em um lugar, a Babilônia, e essa cultura não chegou ao coração dele, ele não se rendeu a essa cultura da Babilônia. E eu vou trazer um pouquinho o que aconteceu no meu testemunho. Eu não nasci num lar evangélico, então eu não conhecia a Jesus. Eu sentia um vazio existencial muito grande. Então, naquele momento, que foi em 2020, o último carnaval antes da pandemia, eu sentia que estava faltando alguma coisa. Por mais que eu olhasse para tudo e aos olhos naturais e humanos, parecia que estava tudo muito perfeito. As coisas estavam acontecendo exatamente como eu queria. E eu me perguntava, e tá faltando o quê? Já que tá tudo para mim do jeito que eu desejava, do jeito que eu queria, o que é que tá faltando aqui dentro? O que é que eu tô sentindo? Esse vazio existencial. O carnaval era um dos lugares que eu mais amava nessa vida. Eu comecei a sair no carnaval, eu tinha 14 anos, meu último carnaval eu tinha 38 anos. Então era um lugar que fazia muito sentido pra mim. 7 dias de carnaval ou até mais. E quando aquilo ali acabava, eu sentia um vazio. Chegava até a ficar meio deprimida e falava, e agora? Eu vou fazer o quê? Essa alegria que vem de algo momentâneo, de um prazer que leva alguns dias e que logo acaba. E eu queria entender o que é que estava acontecendo. Eu falei, deve ser uma religião. E eu falei, vou buscar uma religião. Eu comecei a buscar religiões, encontrei uma, encontrei outra, enfim. Mas nada, o vazio ele ainda continuava. Até que eu fui pro carnaval nesse dia, como sempre. Top, short, daquele jeito, uma pochete. Eu lembro que eu tava com uma bebida que foi lançamento no dia. E eu falei, essa bebida hoje, gente, eu não tinha nenhuma noção do mundo espiritual. Eu acreditava, eu chegava a dizer que eu era agnóstica, porque eu acreditava que tinha um Deus, mas que o ser humano, ele não tinha capacidade de compreender esse Deus. E tava tudo certo. E eu vivia a minha vida do meu jeito, fazendo as minhas escolhas. E tava tudo maravilhoso.
maravilhoso. Até que nesse dia, foi um sábado de carnaval, ontem completou 6 anos, que eu simplesmente senti algo em cima daquele trio. Ninguém estava pregando, eu não estava em um ambiente que, para muitos, assim, Deus jamais poderia estar naquele lugar. Eu não estava vestida adequada para um lugar onde talvez o Senhor pudesse me encontrar do jeito que eu estava, fazendo o que eu estava fazendo, em um ambiente completamente improvável. Eu senti um amor que eu não sei descrever até hoje que amor é esse. Foi algo que impactou assim tão profundamente. Eu lembro que eu chorava muito, eu estava em cima do trio elétrico, o lugar que eu mais amava nessa vida. E eu lembro que eu chorava muito, 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 muito. E quando eu abri os meus olhos, é como se as escamas dos meus olhos tivessem caído. E naquele momento, o céu parecia mais azul, o mar parecia mais verde. Eu comecei a sentir um sentimento diferente por pessoas. E a partir daquele momento, minha vida mudou. Eu continuei no carnaval. Eu não fui teletransportada para fora do carnaval. Eu continuei no mesmo lugar. Eu continuei indo pro carnaval. Eu continuei vestida do jeito que eu estava. Mas dentro de mim, algo já tinha mudado. Eu já sentia, aí eu fui para uma amiga minha que estava comigo e que eu sabia que ela era cristã, mas não falava de Jesus para mim. E eu falei: Lu, eu entendi tudo. O centro da vida é Deus. E aí comecei a perguntar para ela: fala para mim mais sobre esse Deus. E na sequência veio a pandemia. Na pandemia não tinha igreja, eu não conhecia igreja, eu não conhecia nada do mundo evangélico. E eu comecei a sentir vontade de ler a Bíblia. Era uma vontade que eu não sei descrever de onde vinha essa vontade. E nesse mesmo período, dentro desse ano de 2020, eu senti vontade de nascer de novo. Eu falei: eu só queria uma oportunidade de nascer de novo e fazer tudo diferente. Esse foi o meu último carnaval. Tem 6 anos que eu não vou mais pro carnaval. Quando eu olho pra ele, eu me pergunto: meu Deus, como é que eu conseguia estar nesse lugar? Porque hoje os meus olhos espirituais foram abertos. Hoje mesmo eu estando em uma cultura babilônica. Meu marido ainda não é cristão, eu tenho amigas que estão no carnaval em volta de mim. Eu sou a única dentro da minha família materna evangélica. Então, assim, não é fácil pra mim. Eu tenho que estar posicionada o tempo inteiro, vigilante o tempo inteiro, mas eu fiz uma escolha: estar alinhada ao coração do Senhor. Esse é o meu desejo, esse foi o desejo naquele momento que eu decidi que eu queria conhecer Jesus intimamente. E para isso eu ia precisar ter tempo com Ele, para isso eu ia precisar abrir mão dos meus desejos, para isso eu ia precisar abrir mão da minha vontade, para que a vontade dele começasse a prevalecer na minha vida. 6 anos eu continuo pedindo a Ele para tirar tudo que não for do agrado dele da minha vida. Tem muita coisa ainda que precisa ser removida. Eu continuo pedindo a Ele para que seja feita a vontade dele na minha vida, que os meus desejos estejam alinhados aos desejos dele, para que se cumpra aquilo que realmente eu vim fazer aqui, para que eu possa ser e fazer a vontade dele, que é me parecer com Cristo, amar como Cristo, agir como Cristo, pensar como Cristo. Esse é o nosso propósito aqui e a nossa identidade está nele. Então eu te convido hoje a refletir um pouco. Você está num ambiente da Babilônia, mas será que essa cultura, ela continua influenciando você? Será que você realmente decidiu a viver o céu aqui na terra, a fazer escolhas que são eternas, a deixar que o seu espírito seja mais forte do que a sua carne, do que os seus desejos carnais, para que você possa viver mais espiritualmente do que carnalmente? Você conseguiu entregar de verdade o seu coração ao Senhor? Então, se você não fez isso e tem essa vontade, faça. Porque esse vazio que um dia eu senti, talvez você esteja sentindo hoje, eu descobri durante todo esse tempo que ele só é preenchido com esse amor, que é o amor de Deus. Existe esse vazio existencial em todo ser humano, e só o amor de Deus é capaz de preencher. Amém, gente? Olha só que testemunho maravilhoso, né? E através do quê? De uma oração. Ela nem sabia que o nome do que ela estava fazendo, falando com Deus em cima daquele trio, era uma oração, né? E Deus pode te encontrar onde? Em qualquer lugar. Não importa o lugar, importa como é que está o seu coração. E Daniel, voltando a falar sobre a história de Daniel, quando Daniel ele ouviu dizer que ele não podia mais orar a Deus, que ele só poderia orar ao rei, a primeira coisa que ele fez foi voltar para o seu quarto, voltar para a sua casa e fazer o que ele sempre fez. Eu quero ler com vocês o verso 10. Coloca aí para mim o verso 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus. Aqui está uma chave. Daniel orava 3 vezes por dia, como ele costumava orar. Uma coisa que me chamou a atenção nesse verso é que diz que as janelas da casa de Daniel eram viradas para Jerusalém.
né? Naquela época, Jerusalém era o lugar que tinha o templo, ou seja, que tinha a presença de Deus, né? Ou seja, a janela, a casa de Daniel estava virada para a presença de Deus. Eu quero te perguntar nessa noite, para onde a sua casa está virada? Para onde o seu quarto está virado? É para a presença de Deus? É para uma televisão? É para um relacionamento que você sente dependente? Para onde que está virada a sua vida? Para onde está focada o seu coração? O de Daniel estava virado para a presença de Deus. E não só isso. Ele continuou fazendo aquilo que ele sempre fez. Tem gente que ora, não precisa levantar a mão, não precisa se identificar. Tem gente que só busca a Deus quando o bicho está pegando, né? Quando tem uma conta para pagar, quando aconteceu alguma coisa, aí a pessoa vai e ora para Deus. Mas Daniel, ele orava todos os dias. E ele só fez isso novamente. Ele não fez algo diferente. E no Novo Testamento é dado um direcionamento para mim e para você. Diferente de Daniel, que tinha a cultura de orar 3 vezes ao dia por causa da religião judaica, a nós foi dito: orai sem cessar. Essa é a direção que foi dada para nós. Por quê? Porque oração não é um momento que você faz dentro da igreja só. Não é um momento que você faz só no seu devocional. Também é bom, é bacana. Mas oração é uma vida de entrega, consagração a Deus constantemente. É uma vida que você o tempo todo está conversando com Ele. Não é só quando você, vamos orar agora, Pai Nosso. Não, maravilha, ótimo isso. Mas é além disso. E quando as coisas começam a acontecer na nossa vida, a gente só vai fazer o que a gente sempre faz. A gente pode não estar no nosso quarto, a gente pode não estar na nossa igreja, a gente pode não estar no nosso GC, mas a gente está com o nosso coração entregue ao Senhor. E por causa dessa devoção, dessa fidelidade de Daniel no secreto, isso trouxe para ele uma resposta pública, que nos leva ao terceiro ponto. Deus honra a fidelidade de quem não negocia. Glória a Deus. Diz lá no verso 16, né, que o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançassem na cova dos leões, e disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Olha só o que a fidelidade de Daniel trouxe para ele. Cova dos leões. E eu não sei se você percebeu, mas mais uma vez, fala sobre a história de Jesus aqui. Porque ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. E depois o seu corpo foi colocado dentro de uma cova, e rolaram a pedra para selar o seu sepulcro. Assim como rolaram uma pedra para selar a cova dos leões em que Daniel estava. Falei pela manhã, eu vou repetir aqui para você. Que honra é poder sofrer pelo nome de Jesus. Que privilégio é. E se esse dia chegar, eu e você precisamos estar preparados. O fim dos tempos está às portas. Nós não sabemos quando ele vai acontecer. E está escrito que sim, essa perseguição velada se tornará uma perseguição explícita. Onde ou você nega, ou você morre. E que eu e você possamos continuar como Daniel. Sabe, no capítulo 3, diz que quando ele foi... quando ele ia ser colocado lá na fornalha ardente, ele disse: pode mandar, Deus pode me livrar, mas se ele não me livrar, eu vou permanecer fiel. A gente não vai pregar aqui um evangelho de que Deus vai te livrar todas as vezes, porque Deus vai fazer acontecer e a sua vida é perfeita e vai dar tudo certo e é tudo bom. Não, deixa eu te dizer, não é sobre isso.
É sobre você entender que no mundo teremos aflição. Sim, Ele não prometeu tudo perfeito, mas Ele prometeu que estará com você. É isso que eu estou falando aqui. Fidelidade, ela não garante conforto imediato, mas ela garante presença. Ela garante a presença de Deus nos momentos mais difíceis e desafiadores. E se for da vontade de Deus, que Ele não te livre da cova dos leões, que você morra com esse privilégio. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas se for da vontade de Deus, que essa cova dos leões, você seja livrado. Que o nome dele seja engrandecido. E a história diz que Daniel então se encontra naquela cova dos leões. E ele estava bem acompanhado, né? Porque o leão da tribo de Judá estava junto com os leões. Glória a Deus, aleluia. O leão dos leões estava ali. E não se registra que Daniel levou uma faca, que ele subiu em algum lugar, que ele tentou se proteger dos leões. Não, a Bíblia não registra isso. A Bíblia fala que o Deus dele o livrou da boca faminta daqueles leões. Glória a Deus, aleluia. Porque não é sobre o nosso esforço. É sobre a nossa entrega, a nossa fidelidade a Deus. E é Ele que nos livra dos nossos perseguidores. Você não precisa se justificar. Você não precisa fazer vingança. Deixa que Deus cuida de você. E elimina os que te perseguem. Tanto que na história fala que os leões não comeram Daniel. E além disso, o rei Dário mandou que aqueles sátrapas que tinham feito aquele decreto fossem jogados então na cova dos leões. E diz que imediatamente eles foram devorados. Ou seja, não é porque o leão estava com a barriga cheia que não devorou Daniel. É por quem estava com Daniel. E para finalizar essa história, diz que no final do frigir dos ovos, o Dário ainda emite um novo decreto, ao contrário daquele que os caras queriam que fosse feito, dizendo: a partir de agora, todos devem adorar ao Deus de Daniel. Eu não sei se você está entendendo, mas a sua fidelidade vai levar outras pessoas a Jesus. A sua devoção, a sua entrega, ela é capaz de ser um testemunho com a boca fechada. Primeiro as pessoas vão olhar para você e vão falar: o seu Deus é poderoso. Assim como o rei Dário falou, o seu Deus vai te livrar da boca dos leões. Mas não é suficiente. Depois as pessoas vão dizer: eu preciso servir ao Deus que você serve. Eu preciso me entregar a esse mesmo Deus que te livrou da boca dos leões. Sabe, essa história ela é muito reflexiva para nós. Ela traz muitas lições para a nossa vida. Eu estava ontem com a Cristal e a Zoe no parquinho, né? Falando sobre essa questão de presença. Isso é um grande exemplo. E eu fiquei muito orgulhosa, né? A gente começa: pastora, eu não sei se eu estou pronta para lidar com minhas filhas adultas, não, que eu vou ficar uma mamãe muito orgulhosa, entendeu? E a gente estava perto de ela queria ir no arborismo, né? Que tem ali no Parque Shopping. E ela já foi algumas vezes comigo, né? E aí ela falou: mamãe, hoje tem aquela parte que é mais difícil, que tem um negócio redondo e tal. E da última vez eu não tive coragem de ir, mas hoje eu vou, porque Deus está comigo. Deus do céu. Eu falei: isso mesmo, Cristal, Deus está com você. Sabe, uma criança tem esse entendimento.
Nós precisamos ter esse entendimento, essa convicção no nosso coração. Gente, não tem nada mais poderoso do que isso, do que você viver os seus dias querendo estar com o Senhor, se entregando ao Senhor, sabe, falando com Ele, ouvindo Ele, e nos dias difíceis você diz: não tem problema, mamãe, o Senhor está comigo, Ele está com você. Que a gente possa se refletir nessa noite. Será que os meus comportamentos, será que a minha entrega, será que os meus resultados, será que aquilo que eu tenho vivido honra e glorifica a Deus com a minha excelência? Será que eu tenho sido excelente e irrepreensível em tudo o que eu tenho feito? Segunda pergunta: será que eu continuo orando, adorando ao Senhor, independente dos convites que são feitos a mim? Será que eu digo que acredito no Senhor, mas o meu coração não é de fato entregue a Ele? E o meu convite para você nessa noite, pode tirar o púlpito, o meu convite para você nessa noite é para que, se existe um resquício de idolatria no seu coração, se existe um resquício de que algo tem espaço que deveria ser de Deus na sua vida, hoje é dia de destronar isso. Hoje é dia de render isso e entregar isso ao Senhor. Sabe, que você saia daqui nessa noite com esse desejo de dizer: Pai, o que eu tenho feito para o Senhor é pouco. O que eu tenho te entregue nos meus dias, as minhas horas, os meus minutos, é pouco comparado a tudo que eu deveria te entregar. É pouco comparado a tudo que eu deveria me doar para o Senhor. Não importa onde você está, importa onde está o seu coração. Quero que você fique de pé. Vamos adorar ao Senhor nessa noite. Entregar mais uma vez o nosso coração, a nossa mente a Ele, dizendo que realmente nós vivemos para Ele, nós nos entregamos para Ele, tudo que nós temos é dEle. Que não sejam só palavras, mas que seja uma vida. Amém? Aleluia. Aleluia, Senhor, nós estamos aqui nessa noite, nós queremos entregar o nosso coração verdadeiramente a Ti, Pai. Sonda o nosso coração, Espírito de Deus. Conhece os nossos pensamentos, o nosso interior, Deus. E nos diz se existe algum caminho mau. Nos diz, Senhor, mostra para nós. Nós queremos honrar o Teu nome através das nossas atitudes, através das nossas responsabilidades. Pai, nós queremos honrar ao Senhor através da nossa excelência. Eu quero declarar, Pai, sobre todos que estão aqui nessa noite, que seja derramado sobre eles um espírito de excelência. Um espírito de excelência venha e repouse sobre cada um, Senhor. Pai, eu creio, Senhor. Eu creio que estão sendo despertadas pessoas para sair, Senhor, desse lugar, Deus, de mediocridade, do mesmo, da média, Senhor, para que possamos ser pessoas que se destacam na sociedade, naquilo que nos foi confiado, Pai. Eu creio que daqui vão ser levantados, Senhor, grandes profissionais, Deus, professores, dentistas, médicos, advogados, Pai, tantas áreas, Deus, porque essas pessoas entenderam que espiritualmente foram ativados para terem um espírito de excelência. Que quando as pessoas olharem para nós, elas não vejam apenas um estereótipo de crente, mas que elas vejam algo, Senhor, que se destaque no meio de tantos. Não para a nossa honra e para a nossa glória, mas para que o Teu nome seja engrandecido.
nome de Jesus, Pai. Sabe? Eu creio que Deus está falando aqui sobre essa coisa de espírito de excelência. Existem coisas que precisam ser destravadas na nossa vida, mas que só vai se passar pelo crivo da excelência. Talvez você esteja orando, talvez você esteja tentando entender qual é a resposta. E o que você precisava ouvir é isso. E talvez o que falte não é capacitação humana. Não é um curso que você precisa fazer. É ativação espiritual. Porque um espírito de excelência, ele não é conquistado humanamente. Ele é conquistado espiritualmente. Existem pessoas que estão aqui e que talvez o seu cônjuge não esteja, talvez o seu colega de trabalho não esteja, talvez um amigo seu que você sabe que precisa receber essa unção. Sabe, eu quero declarar nessa noite, levante as suas mãos. Aonde as suas mãos tocarem, por quem você orar, porque você teve essa revelação nessa noite, essa consciência nessa noite. Esse mesmo espírito de excelência que está sendo derramado sobre você nessa noite, ele será derramado sobre as pessoas sobre as quais você impor as suas mãos. O seu marido, a sua esposa, o seu colega de trabalho, o seu sócio. Salvador vai conhecer o seu nome. Aleluia. A Bahia vai conhecer o seu nome. Você vai ser levantado e se destacar. Eu declaro isso na autoridade do nome de Jesus. Chega, chega, chega. Nós não vamos nos acomodar. O que precisar ser feito, será feito para honrar o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu creio que existe uma unção nessa noite sobre isso. Algo está sendo despertado no seu coração. Amém? Aleluia. Peça direção ao Espírito Santo. Talvez o que você faz é natural, é humano, e você não conversa com Deus sobre essas coisas. Mas fala: Espírito Santo, o que eu preciso melhorar aqui? No meu serviço, o que eu preciso melhorar? Na minha casa, o que eu preciso melhorar, Espírito Santo? Me ajuda a ser mais excelente. Porque o nome do Espírito de excelência é Espírito Santo, e Ele habita em você. Amém? Ainda nessa mesma atmosfera, eu quero fazer um convite para você que está aqui. E você, ao ouvir essa palavra, assim como o testemunho da Diane, você sente que está faltando algo na sua vida. Você sente que tem algo que não está legal. Você já tentou, você já procurou, você já fez de tudo, mas nada preenche. Eu não estou falando sobre religião, eu não estou falando, te convidando para vir congregar na CNX, apesar de que você é muito bem-vindo. Eu estou falando sobre você fazer uma aliança com Deus nessa noite. Eu estou falando sobre você dizer: basta, eu não quero mais viver para mim mesmo. Eu quero viver para Deus. Eu quero que Ele cuide de mim. Eu quero que Ele seja o meu Senhor e o meu Salvador. E eu creio que hoje é dia de salvação aqui. Talvez você esteja afastado também da presença de Deus. Talvez você já foi cristão, mas você está frio na sua fé. O seu coração está longe de Deus. Você não deixou de acreditar, mas o seu coração deixou de estar perto. E hoje é dia de você voltar. É dia de você dizer: eu quero estar mais perto de Deus. Eu quero que meu coração volte a ser do Senhor.
Eu quero novamente, mais uma vez, todos os dias acordar e dizer: eu não consigo viver sem a tua presença, Jesus. Amém? Então, se você quer fazer essa aliança, se você quer voltar para Jesus nessa noite, eu vou contar de 1 até 3. E se você for essa pessoa, eu quero que você levante a sua mão e nós vamos orar com você nessa noite. Amém? 1, hoje é dia de salvação aqui na CNX Casa. Amém? 2, eu creio que Deus quer fazer uma transformação completa na sua vida. 3, quem é você? Levanta sua mão nessa noite e diz: eu quero voltar para Jesus. Eu quero me entregar para Ele. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Levanta sua mão nessa noite. Não tenha vergonha. Hoje é dia de salvação. Eu sei que existem pessoas aqui. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Aleluia, aleluia, aleluia. No final do culto, me procura para que a gente possa fazer essa oração. Eu sinto que tem pessoas aqui que estavam distantes de Deus e que precisavam ouvir essa palavra e voltar para a casa do Pai. Ele te recebe de braços abertos. Não hesite. Deus, Ele te recebe do jeito que você está. E quem faz a transformação é Ele na sua vida. Ele te dá roupas novas. Ele te dá sandálias novas. Ele coloca um anel no seu dedo. Ele te dá comida. Ele te revigora. Amém? Aleluia. Tem alguém aqui voltando para Jesus nessa noite? Para o Pai? Aleluia. Amém. Me procura, hein? Amém? Glória a Deus. Você pode se sentar nessa noite. Obrigado, gente. Boa noite.